Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos, gente, a mais uma vez a ministração da Palavra de Deus sobre as nossas vidas, que eu espero estar ajudando a sua vida, querido, junto com o nosso e-book que está relacionado à nossa série. Se você estudar o e-book, se você acompanhar as nossas ministrações, você vai ter material mais do que suficiente para que, junto com o Espírito Santo, você possa neutralizar os mecanismos de manipulação do mundo. Lembra deles? O medo, o imediatismo e também tudo aquilo que é relacionado, queridos, aos desejos humanos, carnais, egoístas nas nossas vidas. E você tem então como neutralizar essas coisas na sua vida e andar na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, para que uma vida alinhada com Ele possa produzir aqui dentro, querida, onde mais importa, uma vida em abundância. Deus implantou o Éden dentro de nós a partir de Jesus Cristo na nossa vida, quando entregamos a nossa vida verdadeiramente para Ele. E esse Éden tem que fazer sentido no nosso dia a dia, ainda que as coisas estejam complicadas e difíceis. Por isso, nós estamos agora trabalhando dentro desse mecanismo que foi, dentro dessa série que foi apresentado como ele age. Estamos trabalhando agora como combater. Você lembra? Ter Jesus como fundamento é indispensável. Usar o relacionamento dentro, do contexto da salvação, usar o relacionamento com Deus, indispensável. Conscientizar-se do problema, da sua extensão, sem medo verdadeiramente de olhar para todo o estrago que esses mecanismos causaram e estão causando em nossa vida. Indispensável planejar as nossas ações, também indispensável. E uma vez feito toda essa base, nós começamos a luta então contra todos os conectores, aquilo que nós podemos resolver. Não podemos fazer o mundo parar de produzir medo, de produzir uma cultura imediatista, de produzir os seus desejos egoístas, mas nós podemos combater dentro do nosso coração. Lembra que a gente falou na semana passada? Os conectores. E nós começamos combatendo hoje o conector da ignorância. Eu já falei para você, quando eu falo ignorância, eu quero dizer em relação à sua identidade, a nossa identidade em Deus. Não pode haver dúvida de quem nós somos em Deus, de quem Deus é, de quem a sua palavra é, e do que Ele fala sobre o outro, sobre a situação, sobre a nossa vida. Não pode haver dúvida dentro dos nossos corações, senão seremos vítimas do conector da ignorância. E através desse conector, todos os mecanismos têm a potencialidade de se conectarem, de se ligarem às nossas vidas e trazerem destruição para dentro da nossa história, da nossa família, do nosso dia a dia, do nosso interior. Por isso, como que a gente combate o conector da ignorância, querido, dentro de nós, manter ele verdadeiramente neutralizado na nossa história? Uma das coisas você já está fazendo, acompanhando aqui a nossa série, se despertando para esses mecanismos que talvez você não tinha pensado neles dessa forma, mas agora está tendo conhecimento em relação àquilo que eles fazem de atuação na nossa vida. Isso você começa então a combater. É quando o seu foco, a sua atenção, ela se volta para o problema. Se eu tenho um problema de saúde e eu não dou atenção para ele, a única coisa que vai acontecer é ele se proliferar, crescer e me destruir lá na frente. Eu tenho que, agora que eu descobri, por isso que a gente faz exames periódicos, para a gente ver se está tudo bem, exames preventivos, porque quando eu descubro algo e eu coloco o meu foco, a minha atenção sobre esse problema, eu consigo então neutralizá-lo de uma maneira muito mais rápida, muito mais sem muita dor, de uma maneira muito mais eficaz do que se eu deixar eles proliferar e chegar a uma posição aonde eu vou ter que correr atrás das consequências. Por isso, você olhando e colocando o seu foco nesse estudo, você baixando o nosso e-book, você lendo, acompanhando os versículos, você acompanhando as ministrações, os devocionais, você já está combatendo o conector da ignorância.
Dentro desse processo, querido, como você faz? Quando você, para combater esse conector, o que você precisa fazer é fortalecer a sua identidade, tá bom? Então o que você tem que fazer é que aquilo que Deus fala a respeito de si mesmo, a respeito dele, a respeito da sua palavra, a respeito de você, tem que sair simplesmente da questão teórica, da questão de mera informação e descer à profundidade das suas crenças. Você precisa acreditar verdadeiramente naquilo que Deus fala e a partir dessa verdade estabelecida pela sua escolha, lembre-se, a fé, ela está estabelecida nas nossas escolhas e não no nosso pensamento racional ou nas nossas emoções simplesmente. Então, quando com um passo de fé você passa a acreditar, independente daquilo que você está vivendo, aquilo que Deus fala a respeito dele, a respeito da sua palavra, a respeito de você, do outro, da situação, quando você luta por esse conhecimento, para que esse conhecimento seja estabelecido dentro de você, algo começa a mudar. A partir dessa crença você começa a desenvolver novos pensamentos e aí você vai ter a condição de cumprir o que Paulo fala, né? Lá em Filipenses, no capítulo 4, se eu não me engano, falando que em tudo aquilo que for bom, que for honesto, que for justo, nisso a gente deve pensar. E essas coisas você só vai ter a oportunidade de pensar se a sua crença estiver estabelecida, se a sua fé estiver estabelecida, se o seu crer estiver estabelecido naquilo que Deus fala a seu respeito. Não pode haver dúvida daquilo que Deus fala a seu respeito. Em relação a Ele, em relação a quem Ele é, a sua palavra, ao outro, as situações que você está vivendo, tem que ter clareza de Deus. E Deus fornece muitas formas de comunicação, as ministrações na igreja, as ministrações que você acompanha aqui conosco, a Bíblia, que é o principal de todos, a oração, querido, o louvor. Tudo que você faz para colocar o foco na palavra de Deus, tendo como foco principal na sua vida fortalecer, descobrir e viver quem você é em Deus, isso vai matando, isso vai destruindo, neutralizando o conector da ignorância, fazendo com que o inimigo de nossas almas tenha dificuldade de linkar os seus mecanismos de manipulação à nossa vida. Fortaleça essa verdade, lustre ela, limpe ela dentro de você todos os dias. Nem que nesse começo você precise pegar os versículos que falam quem você é, quem Deus é para a nossa vida, e você espalhe pela sua casa, e você olhe sempre isso, e você fale, repita isso para dentro do seu coração, até que isso faça sentido dentro da sua alma. Outra coisa, lembre-se que esse esforço, ele não pode ser simplesmente um esforço sozinho, um esforço apenas da sua própria vontade. Eu tenho enfatizado, tudo que você for fazer na fé, faça junto com o Espírito Santo. Você vai ter muito mais força e ânimo para você implementar aquilo que a nossa própria vontade não consegue. Aonde nós paramos, Ele continua a nos ajudar, porque Ele é fiel. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Ali está escrito assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha só que importante a gente trazer essa verdade para a nossa vida. É Deus falando aqui que o seu povo havia sido destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Será que o povo de Deus foi destruído porque não fez faculdade, não fez PhD, não fez pós-graduação, não estudou direito, colou na escola? Não, queridos, não é esse aprendizado técnico de maneira nenhuma. Esse conhecimento que Deus está falando é justamente conhecimento sobre Ele, quem Ele é, quem você é para Deus, quem é a palavra de Deus para você, o Verbo, Jesus Cristo. O que Deus fala a respeito do outro, da situação que você está vivendo, o que Ele pede para você fazer nesse momento. Lembre-se, tudo aquilo que vem de Deus precisa ser implementado em nossas vidas, junto com o Espírito Santo. Não é um voo solo que você vai fazer. Não estou aqui trazendo
a autoajuda para você. O que eu estou trazendo para você é uma caminhada, uma proposta de caminhada prática junto com o Espírito Santo. Dentro desse relacionamento, quando você fortalece, você descobre um versículo que Deus fala a seu respeito, por exemplo, que você, por exemplo, como Efésios, está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você entende isso? Pois bem, querida, sua mente talvez possa não entender a complexidade e profundidade desse versículo, ou melhor, a simplicidade e a profundidade desse versículo. Mas quando você se relaciona com o Espírito Santo, quando você pede ajuda para Ele, você não permite que esse versículo saia da sua mente, você deixa ele iluminando lá, e Deus me ensina isso, que significa isso, o que significa isso, me ajuda. Ele vai fazer com que esse versículo exploda dentro de você com uma luz tão tremenda que vai fazer sentido para a sua vida. Muito mais se eu ficasse aqui horas e dias falando, tentando te explicar o significado desse versículo a qualquer pessoa. Quando ele explica, dentro de nós, faz sentido completamente em nosso interior. Por isso, querido, lembre, você não está numa corrida. Eu não estou propondo para você fazer uma faculdade de teologia. Eu não estou propondo para você ler a Bíblia inteira de um dia para o outro, você passar de ano, ter um diploma. Não, queridos, não. A nossa vida é uma caminhada e não uma corrida com Deus. A nossa caminhada é com Deus, é com o Espírito Santo. Não tenha pressa para ler a Bíblia, não tenha pressa para você deixar um versículo. Se você pegar um versículo que faça sentido na sua história, deixa ele dentro de você, querido. Deixa essa passagem bíblica dentro, essa história, uma história, por exemplo, de algum herói da fé, deixa dentro de você, deixa ele lá em banho-maria, deixa ele lá cozinhando em fogo baixo, que você vai ver como vai apurar isso na sua vida e vai dar um sabor incrível na sua história. Isso é dessa forma que a gente combate o conector da ignorância, não tendo pressa de aprender, não se colocando contra aquilo que Deus está falando para nós. Outra coisa eu quero deixar para você, não é com pressa que a gente aprende, mas também nós precisamos ter um coração ensinável. Se alguma coisa que Deus falar a seu próprio respeito, falar sobre você, sobre o outro, sobre a situação, você estiver vivendo o contrário a isso, tenha um coração ensinável para você voltar àquilo que Deus está mostrando para a sua vida, queridos. É nesse processo de descobrir, se arrepender daquilo que nós fazemos e realinhar a nossa vida em Cristo Jesus, através do teu Santo Espírito, que nós nos aproximamos do nosso Pai. Olhando para o nosso Pai, estar junto do nosso Pai é o que conta para nós, querido. Nesse processo você vai cometer muitos erros ainda, você vai falar assim no meio do processo: poxa, mas será que eu ainda não aprendi aquilo que Deus fala a meu respeito e estou vivendo as consequências desse mecanismo? Mais uma vez, olha, cuidado com as cobranças exageradas, cuidado com as preocupações, cuidado com a culpa. Tudo que o diabo quer é que você, queridos, entre nesse processo de combater o conector da ignorância. Uma vez que você entrou, tudo que ele quer é que você pare. Então não pare, vá devagar, vá comendo devagar, vai saboreando o gosto, dos alimentos. Deixa o seu paladar espiritual sentir cada letra, cada palavra da santa palavra de Deus, junto com o Espírito Santo. Nunca faça uma refeição espiritual sozinho, mas junto com o Espírito Santo, e devagar e sempre, sem pressa. Ame a palavra do Senhor, ame o Senhor, queridos, ame a Ele, dê tempo para que Ele faça o que precisa de mudança em sua vida, e você vai combater o conector da ignorância. Quando tudo estiver caindo ao seu redor, você ainda estará centrado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Eu estou te dizendo isso, querido, não porque eu estudei simplesmente para te falar isso, porque eu vivo isso. Quantas vezes aquilo que nós esperávamos não acontece, as nossas expectativas são frustradas, as coisas dão errada, mas ali mesmo que nós sofremos no primeiro momento um certo abalo, rapidamente nós voltamos
conectamos a nossa vida à centralidade da palavra de Deus, Ele ocupa todos os espaços em nossa vida, a ignorância é colocada para fora e mais uma vez o ânimo do seu Santo Espírito vem sobre as nossas vidas, fortalecendo quem nós somos. Se não deu certo aqui, vai dar certo lá na frente. Deus está comigo, Deus nunca vai me abandonar. Tá vendo? São coisas como essas que devem estar no seu coração. Quando o problema chegar, Deus nunca vai me abandonar. Deus é bom o tempo todo. Ah, mas caiu a casa, mas Deus é bom o tempo todo. Mas deu problema no relacionamento, Deus é bom o tempo todo. Essa é a verdade que vai me fazer triunfar acima de tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer na minha vida, queridos. Por isso, lute contra este conector, você vai ver que lutando contra ele muitas coisas vão mudar na sua vida. Lembre-se, sempre procure, você tem que ter vontade. Quando não tiver vontade, vai sem vontade mesmo, mas procure estar com Deus. Segundo, esteja com Deus, querido, com o Espírito Santo. Leia cada palavra junto com Ele. Não tem sentido você viver um conhecimento teórico e de apenas informação. Se aquilo que você está lendo não está fazendo sentido na sua vida, para um pouco e espera fazer sentido. Busca fazer sentido. Não vai para um outro conhecimento. Fica nele. Ande mais devagar, queridos. Nesse mundo nós estamos caminhando e o caminho deve ser a felicidade, porque nós estamos junto com o nosso Salvador amado. Não se cobre demais, mas também não deixe as coisas simplesmente correrem como papel na ventania. Vai devagar e sempre, apreciando cada alimento espiritual, cada palavra de Deus que é colocado diante dos seus olhos. E entenda que Deus, Ele quer sim que você tenha um conhecimento sobre a sua identidade. Uma identidade fortalecida, queridos, faz você enfrentar muitas tempestades com a ajuda de Deus. Por isso, combata o conector da ignorância em sua vida e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.